Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos estar falando nessa aula sobre o TDAH. Mas antes de tudo, quem não estiver inscrito no canal, se inscreva, deixe o like, compartilhe para que as informações possam chegar a mais pessoas. Com certeza, o conhecimento é libertador e é muito importante quando nós temos acesso a informações e podemos ajudar a famílias, ao próximo. Vamos lá, o TDAH. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno neurobiológico. Ele se inicia lá no ventre da mãe, quando a criança está sendo formada. Ela não escolhe ter o TDAH, mas ela já é formada tendo o TDAH e nasce tendo o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E quais são as causas genéticas que aparecem na infância e frequentemente acompanham o indivíduo por toda a vida dele? Muitas vezes, um pai, uma mãe, um tio, uma avó também possui o TDAH e acaba vindo uma carga genética e passando de geração a geração. E quais são as características? A desatenção. Então, se a criança é desatenta, seu adolescente, até mesmo você adulto, idoso, é muito desatento, preste atenção. Ligue aí a luzinha da atenção, porque você pode ser portador do TDAH. A inquietude. Você, seu filho, é muito inquieto, não para na cadeira, se mexe para lá e para cá, mexe o pezinho, não fica por muito tempo sentado, precisa sair, precisa estar se movimentando. É uma das características do TDAH. E a impulsividade? Quando vê, já falou. Ah, eu não queria ter falado, acabei falando, né? É a impulsividade, controle inibitório com um déficit. Seu filho, seu aprendente, você possui essas características? Procure ajuda. Procure um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo que possa lhe auxiliar fazendo testes para que possa ser levantada a hipótese de um TDAH, onde o seu psicopedagogo, neuropsicopedagogo, estará fazendo, ao final das sessões realizadas, uma hipótese diagnóstica que você levará para o seu psiquiatra, para o seu neuro, para que ele possa estar, então, assinando realmente se você possui o transtorno do neurodesenvolvimento, no caso o TDAH ou não. Vamos lá. Às vezes, em inglês, ele também é conhecido pelas seguintes siglas: ADD, ADHD ou DAD/HD. O TDAH, ele é comum? Sim. Ele é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminhados para serviços especializados. Ele ocorre em 3 a 5% das crianças em várias regiões diferentes do mundo em que já foi pesquisado. Em mais da metade dos casos, o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta, embora os sintomas de inquietude sejam mais brandos. Então, nós vemos, gente, que o TDAH é um transtorno muito recorrente. Existem muitas pessoas que têm TDAH e não sabem que têm TDAH. É muito importante que a pessoa descubra que tem o TDAH. Por quê? Porque ela vai receber ajuda. Nós adultos, muitas das vezes, sabemos nos regular melhor, sabemos quando precisamos do silêncio, quando precisamos parar e respirar, não é isso? Mas a criança, ela não tem essa capacidade, ela precisa da ajuda da família, da escola, da psicopedagoga, da neuropsicopedagoga, para que possa estar ajudando-a através de técnicas que nós utilizamos.
através das nossas intervenções, onde se tornará bem mais fácil para essa criança, para esse adolescente, os adultos, os idosos, por que não, viverem o seu dia a dia com mais tranquilidade, entendendo melhor o que o tira do eixo e o que pode fazer voltá-lo para o seu eixo. Vamos lá. Próximo slide. Quais são os sintomas do TDAH? O TDAH ele se caracteriza por uma combinação de dois sintomas: a desatenção e a hiperatividade e a impulsividade. Então, a desatenção, aquela pessoa que está sempre esquecendo algo quando vai sair de casa, ou aquela criança boazinha lá no fundo da minha sala de aula, que diz assim: o que, prof? Ela é tão quietinha, tão boazinha, são geralmente as mais difíceis de serem diagnosticadas, principalmente em meninas. Acontece dessa forma. É o TDAH desatento. Se você perguntar a ela o que você falou durante a aula, ela não sabe dizer nada. Precisa muito de ajuda e geralmente são esquecidas ou deixadas de lado. Ah, a Mariazinha é tão boazinha, ela não dá problema na aula, é uma criança excelente, mas ela possui o TDAH e precisa de ajuda igualmente a criança que não para quieta, não é isso? E a hiperatividade e a impulsividade? A hiperatividade já é aquela criança que não para quieta um minuto, que anda para lá, que anda para cá, que não fica muito tempo parado numa brincadeira, geralmente acomete mais os meninos. E a impulsividade, o controle inibitório, o freio dela não é tão bom, digamos assim. Vamos passar para o próximo slide. O TDAH na infância, em geral, se associa a dificuldades na escola e no relacionamento com demais crianças, pais, professores. Foi o que eu falei com vocês aí. Ó. As crianças são tidas como avoadas, vivendo no mundo da lua e geralmente estabanadas, e com bicho carpinteiro, ou ligados por um motor, isto é, aquelas que não param quietas por muito tempo. Como eu falei com vocês, os meninos tendem a ter mais esses sintomas de hiperatividade e impulsividade que as meninas, mas todos são desatentos. As crianças e os adolescentes com TDAH eles podem apresentar mais problemas de comportamento, como, por exemplo, dificuldades com regras, com limites, eles vão se opor mais. E nos adultos? Ocorrem também problemas de desatenção para coisas do cotidiano, do dia a dia, como eu falei para vocês. Às vezes vai sair de casa e esquece a chave do carro dentro de casa e volta correndo para pegar, bem como a memória, são muito esquecidos. São inquietos, parece que só relaxam quando estão dormindo. Vivem mudando de uma coisa para outra e também são impulsivos. Colocam os carros na frente dos bois. Eles têm dificuldade em avaliar seu próprio comportamento e quanto isso afeta os demais à sua volta. Não só o que tem TDAH, mas os que estão à sua volta, a família, os amigos, os colegas de trabalho. E quais são as causas do TDAH? Os estudos científicos mostram que os portadores de TDAH têm alterações na região frontal. Então, eles têm alterações na região frontal, pessoal, e as suas conexões com o resto do cérebro. Então, não é uma questão de querer, eles já nascem com esse funcionamento diferente. A região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas do ser humano em comparação com outras espécies animais e é responsável pela inibição do comportamento. Olha o freio aí, olha o controle inibitório. Isto é, controlar ou inibir comportamentos inadequados pela capacidade de prestar atenção, memória, autocontrole, organização e planejamento. Como o TDAH vai ter dificuldade nessas questões, ele também vai ter dificuldade no controle inibitório. Quando vê, já falou, já fez algo,
e depois se arrepende. Isso é muito constante. E o que parece estar alterado nessa região cerebral é o funcionamento de um sistema de substâncias químicas chamadas neurotransmissores, principalmente os que levam dopamina e noradrenalina, que passam informação entre as células nervosas, que são os neurônios existentes no nosso cérebro. Existem causas que foram investigadas para essas alterações nos neurotransmissores da região frontal e as suas conexões. A hereditariedade é uma delas. Os genes parecem ser responsáveis não pelo transtorno em si, mas por uma predisposição ao TDAH. A participação de genes foi suspeitada inicialmente a partir de observações de que nas famílias de portadores de TDAH, a presença de parentes também afetados com TDAH era mais frequente que nas famílias que não tinham crianças com TDAH. A prevalência da doença entre os parentes das crianças afetadas é cerca de 2 a 10 vezes mais do que na população em geral. Isto é chamado de recorrência familiar. Então, existe aí uma hereditariedade presente. E como pode ser o tratamento? O tratamento ele inclui medicação com estimulantes que só o médico poderá passar, terapia comportamental com o psicólogo e intervenções educacionais com a psicopedagoga, neuropsicopedagoga e também na escola, onde o professor estará trabalhando juntamente com a família, com o neuropsicopedagogo, com o psicopedagogo. É uma equipe que é formada para estar ajudando e intervindo essa criança, adolescente, adulto com TDAH. Gente, agradeço por assistirem a nossa aula. Eu dei uma pincelada sobre o que é o TDAH, por que acontece e como tratar. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal. Estarei postando mais conteúdos aqui. Fiz uma aula mais breve para ficar mais fácil de estarmos assistindo, tá bom? Um grande abraço, obrigada. Deus abençoe a todos.